Nessa segunda aula de revisão da parte de geometria da matemática, o Anchieta repassa ângulos no triângulo e semelhança, entre outros assuntos, claro. A gente vai recordar também praticamente os dois primeiros teoremas que vocês aprendem quando vocês estudam a geometria plana, que é o teorema do ângulo externo e o teorema da soma dos ângulos internos de triângulo. Então, esses dois teoremas também vocês utilizam em exercícios mais elaborados de geometria plana. Então, vamos ao primeiro exercício. Olha só, acompanhe aqui. Só o primeiro, o assunto é o seguinte: ângulos no triângulo. Olha só, ângulos no triângulo, Universidade Federal do Espírito Santo. Está aqui. Então, uma questão muito bem bolada. Vocês vão notar como a questão é muito bem elaborada, né? E vai exigir exatamente o conhecimento desses dois teoremas que a gente acabou de comentar para vocês. O teorema da soma dos ângulos internos e o teorema do ângulo externo. Está aqui, ó. O triângulo ABC da figura é isósceles. O triângulo ABC da figura é isósceles. Muito bem. Com base CB. Então, a base é CB. Está aqui. Bom, sabendo-se que BC, olha só, o BC é igual a CD, que é igual a DE, que é igual a EF, que é igual a FA. Isso foi dado, olha só, olhando no desenho. Então, o BC é congruente a CD, que é congruente a DE, que é congruente ao EF, que é congruente ao FA. Então, olha só, como se estivesse um zigue-zague aqui, olha só, o AF, o FE voltando, né? O FE, o ED, o DC e o CB ou CB. Então, esses segmentos são congruentes, isso foi dado. Ele quer que eu calcule o valor do ângulo interno A. Como determinar a medida do ângulo A? Essa é a pergunta. Vocês estão notando, então, que aparentemente nenhuma informação foi dada para vocês. A única coisa que eu tenho no desenho é o seguinte: são vários triângulos isósceles. Ele pede para achar o ângulo do vértice do maior triângulo, que também é isósceles. Aparentemente está faltando informação. Aparentemente. Vocês vão perceber que não. Tá certo? Então vamos dar uma olhada como é que é a resolução desse exercício. Então, vamos acompanhar a resolução dele, olha só. Então nós temos o seguinte, só está aqui o triângulo ABC, e como a gente tem vários triângulos isósceles, e a pergunta do exercício é o ângulo A, que eu não sei quanto vale, eu vou indicar por x. Então, se este ângulo tem medida x, este aqui também tem que ser x, por quê? Porque esse triângulo é um triângulo isósceles, ou seja, porque o AF é congruente ao EF, isso foi dado. Quer dizer que se aqui é x, aqui é x. É evidente que este ângulo, ele é externo em relação ao triângulo AF, ou ele é externo em relação ao vértice F. Então, é claro que, de acordo com o teorema do ângulo externo, é claro que um ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes. Quer dizer, se este aqui é x e este é x, esse aqui passa a ser 2x. Por quê? Teorema do ângulo externo. O que diz o teorema do ângulo externo? Lembram? Um ângulo externo é igual à soma dos internos não adjacentes. Lembram como é que constrói ângulo externo? Basta fazer prolongamento. Então, volta para cá. Se aqui é x, este ângulo vale 2x, por quê? Porque vocês têm um prolongamento aqui, ó. O externo é igual à soma dos internos não adjacentes. Então, x mais x, 2x. Se aqui é 2x, aqui também tem que ser 2x. Por quê? Porque o EF é congruente ao ED, isso foi dado. Agora, e este ângulo aqui? Só não é verdade que esse é um ângulo externo? É porque vocês estão notando que eu fiz o prolongamento do AE. Mas é um ângulo externo relativo a que triângulo? Relativo ao triângulo AED. Isso que vocês têm que enxergar agora, hein? Este ângulo, ele é externo em relação a esse triângulo, ao triângulo ADE ou triângulo AED, como quiser. Mais um ângulo externo é igual à soma dos internos não adjacentes. Então, este ângulo quem que é? Esse ângulo é x mais 2x, que dá 3x. Assim como esse 2x, quem é? X mais x, 2x. Se aqui é 2x, tem que ser porque é isósceles. Por que 3x? Porque um ângulo externo é igual à soma dos internos não adjacentes. X mais 2x, 3x. Se aqui é 3x, aqui também tem que ser. Por quê? Porque esse triângulo é isósceles. Afinal, ele disse que o CD é congruente ao ED. Então, aqui é 3x, aqui é 3x. Pessoal, e este ângulo aqui de vértice D, este, será que é ângulo externo ou não? É, porque vocês notaram que eu prolonguei o AD, fiz o prolongamento. Mas ele é externo relativo a que triângulo? Ao triângulo CDIA. CDIA. Mas um ângulo externo não é igual à soma dos internos não adjacentes? Sim. Então, x mais 3x vai dar o ângulo externo que dá 4x. Se aqui é 4x, tem que ser. Por quê? Porque, finalmente, este triângulo também é um triângulo isósceles, foi dado. O BC é congruente ao CD. Então, aqui é 4x, aqui é 4x. Só de todos os triângulos que eu usei, em termos de isósceles, só ficou um que eu não usei até agora. Qual que é o maior? O maior também é isósceles, eu não usei. Eu vou usar agora. Olha só. O maior triângulo também é isósceles, foi dado.
Mas se o maior triângulo é isósceles, é claro que o ângulo B é congruente ao ângulo C. E esse ângulo a gente acabou concluindo que vale 4x. Então, este ângulo C, todo ele tem que ser 4x. Mas nós já tínhamos concluído antes que este pedaço aqui é 3x. Se todo ele é 4x e esse pedaço é 3x, é evidente que esse vale x. Finalmente, vocês notaram em outras palavras, é como se eu colocasse todos os ângulos internos, quase que todos eles, em função desse x que foi o começo. Então, assim, eles fizeram de cima para baixo, repetindo rapidamente. Olha só, x e x, 2x, porque... teorema do ângulo externo. Se é 2x, tem que ser porque é isósceles. 3x, por quê? Porque x mais 2x, 3x. Por que novamente 3x? Porque é isósceles. Por que 4x aqui? Teorema do ângulo externo. 3x mais x, 4x. Novamente 4x, por quê? Porque é isósceles. 4x aqui, 4x lá. Todo ele. Como tem um pedaço 3x, só pode ser x. Finalmente, eu vou escolher o menor triângulo, o BCD, como poderia ter escolhido o maior. Então, eu escolhi o menor. E nesse menor triângulo, eu vou aplicar o teorema da soma dos ângulos internos, que é o TSI. Então, voltando aqui, ó, vocês perceberam, eu apliquei o teorema do ângulo externo várias vezes, olha só. De acordo com o teorema do ângulo externo, obtemos os ângulos assinalados na figura. Usei o teorema do ângulo externo várias vezes. Agora, nesse triângulo BCD, o que vocês vão fazer? Eu vou aplicar o teorema da soma dos ângulos internos de triângulo. 4x mais 4x mais x, 180. 9x é 180, x igual a 20 graus, então a resposta do exercício A igual a 20 graus. Notaram que é uma questão muito bem elaborada, hein? Praticamente nenhuma informação, só tem informação em termos de triângulo isósceles. E com essas informações que ele me deu, a gente conseguiu achar exatamente o ângulo A do vértice, perguntado, né? Usando esses dois teoremas que vocês aprendem no comecinho da geometria. O TSI, teorema da soma dos ângulos internos de triângulo, e o TAE, teorema do ângulo externo. É isso. Pessoal, vamos ver agora um segundo exercício, outra aplicação para vocês, ou um outro exercício de revisão da geometria. Acompanha só. Então, triângulo, retângulo e razão trigonométrica, Universidade Federal de Goiás. Então, essa questão também é interessante, olha só. O enunciado diz o seguinte: o ponto mais baixo de uma roda gigante circular, de raio R1 metros, dista 1 metro do solo. Muito bem. O ponto mais baixo de uma roda gigante circular de raio R1 metros, dista 1 metro do solo. Tá certo. A roda está girando com 3 crianças que estão 2 a 2 à mesma distância. Então, 3 crianças que estão 2 a 2 à mesma distância. Determine a altura de 2 delas no momento em que a outra está no ponto mais alto. Esse é o enunciado do exercício. Só tem uma roda gigante, então uma delas está no ponto mais alto. E diz que a distância entre elas é a mesma. Então, as outras duas estão numa mesma horizontal. O que ele pergunta é para vocês calcular exatamente essa distância. Sabendo que o ponto mais baixo da roda está distando 1 metro do solo. Esse é o exercício. Então, isso que eu acabei de colocar para vocês, que vocês enxergaram, a roda gigante, etc., vai aparecer aqui. Acompanha só, olha lá. Ah, é a roda gigante, está certo. Então, aqui nós temos a criança 1 no ponto mais alto. E claro que, como ele diz que as distâncias entre elas são iguais, então é claro que vocês têm um triângulo equilátero escondido aqui, ó. Então é evidente que a criança 2 e a criança 3 estão numa mesma horizontal, tá aqui. A distância do ponto mais baixo ao solo vale 1. E o que eu quero calcular é a distância da criança 2 ao solo ou da criança 3, tanto faz porque elas estão na mesma horizontal, tá aqui. Então a primeira coisa que eu escrevi para vocês, distâncias iguais, significa que o triângulo C1, C2, C3 é um triângulo equilátero, tá certo? Bom, o OC3, olha só, aqui está o centro, então esse OC3 é exatamente o raio. Então esse aqui é o raio, muito bem. O OP, pessoal, o OP no caso, olha só, esse segmento é exatamente a metade do raio pelo seguinte: se o triângulo é equilátero, é claro que cada ângulo interno vale 60 graus. Por construção, isto aqui é o raio que está contido na bissetriz. Então, se todo ele é 60 graus, é 30 para cada um, 30 e 30. O mesmo comentário aqui é 30 e 30. Se isto aqui é R e aqui vale 30 graus, como é que eu concluo que de fato o cateto oposto tem que ser a metade do raio? Por quê? Porque o seno de 30 graus é meio, tem um ângulo de 30 graus aí. O seno de 30 é meio, lembra a definição de seno, triângulo, retângulo? O cateto oposto pela hipotenusa. Se a hipotenusa é R e o ângulo vale 30, quanto é que vale o cateto oposto? É metade, R sobre 2. Cadê o R sobre 2 no desenho? Olha ele aqui, ó. Esse aqui é o R sobre 2. Então, de fato, o OP é R sobre 2. Só e o PQ? Quanto é que vale o PQ? Bom, o PQ é evidente que esse segmento PQ deve ter que medida. Não se esqueçam que o OK é o raio.
O OK é o errão. E se esse pedaço é o R sobre 2, é claro que esse PQ vai valer quanto? É o errão menos errão sobre 2, está aqui, ó. O PQ é o errão menos errão sobre 2. A distância perguntada, a pergunta do exercício. Então aqui vocês têm o ponto P e aqui tem o ponto S. Então a distância para mim é o PS. A distância no caso é o PS e o QS é 1. Por que o QS é 1? Foi dado. O ponto mais baixo, a distância do solo, vale 1 metro, está aqui. Então essa distância, como é que vocês vão calcular? Eu vou calcular essa distância como sendo exatamente quanto então? Então vai ser o segmento PQ mais 1. É o segmento PQ mais 1. Olha o PQ. O PQ é R menos R sobre 2, mais 1. Então, essa distância é R menos R sobre 2 mais 1. Se vocês fizerem essa conta, tirar mínimo aqui, isso vai dar R mais 2 sobre 2 metros, que é a resposta do exercício. Perceberam quanta geometria tem escondida nesse exercício? Uma questão que vale a pena vocês darem uma olhada depois, né? Se vocês conseguiram anotar os detalhes, tá certo? Só vamos terminar, então, a revisão fazendo um exercício de semelhança. Não posso deixar de comentar semelhança, que é importante. Olha o exercício aqui, ó. Então, questão do Mackenzie, de São Paulo, nós temos um triângulo ABC equilátero. O triângulo ABC equilátero, o que mais? O AM é igual a MB e que é igual a 5. O AM é congruente ao MB, 5 cada um. O CD, ele diz que vale 6. O CD é 6. Pergunta do exercício, ele quer o AE. Eu tenho uma leve impressão que a gente vai ter que fazer alguma construção para usar semelhança. Trabalhar com semelhança de triângulos aqui. Que construção? Vamos acompanhar. Olha a construção aqui. Então, vocês vão notar o seguinte, o triângulo original está aqui. Se ele diz que o AM é congruente ao MB e é 5, então é claro que é um triângulo equilátero de medida 10. Não se esqueçam que esse ângulo vale 60 graus. Por quê? Qualquer ângulo interno de triângulo equilátero vale 60 graus. Volta para o desenho. Se aqui é 60 graus e aqui tem medida 5, é evidente que aqui vai ser 5 e aqui também. Qualquer triângulo isósceles, de tal forma que ele tenha dois ângulos, ou melhor, um ângulo de 60 graus, é claro que todos serão, ou seja, o ângulo no caso, 60 graus, ou seja, cada lado, no caso, 5 unidades de comprimento. Isso porque o M vai ser ponto médio de BC, por construção. Olha a construção que eu fiz. O MN paralelo a AC. Se é ponto médio, tem que ser ponto médio. Se é 5 e 5, tem que ser 5 e 5, 60 graus. 5, 5, 60 graus, aqui também é 5. E, finalmente, isso aqui vale 6, que foi dado. Então, quais são os triângulos que apresentam a mesma forma? Olha só quais são. É o MND, olha só, MND e o triângulo ECD. Esses dois apresentam a mesma forma. Então, eles são semelhantes. O triângulo MND é semelhante ao triângulo ECD. Que caso? Dois ângulos. Agora, vocês vão montar a proporção. Olha a proporção. 5 está para 5 mais 6, olha o detalhe. 5 está para 5 mais 6, assim como 10 menos x, porque o lado do triângulo é 10. O AE é a pergunta x, então esse segmento vale 10 menos x. 5 está para 5 mais 6, assim como 10 menos x está para 6. Se vocês multiplicarem cruz, fizerem as contas, etc e tal, a resposta vai dar 80 sobre 11. Estourou o tempo, dá tempo de falar. Tchau para vocês, até a próxima aula. Tchau.